Eu sou a Ellen Ferraz, apresentadora do programa Não Corre Com Elas, um programa com uma abordagem descontraída e informativa, com temas relacionados ao universo feminino como empreendedorismo, saúde, beleza, carreira e relacionamentos. Tudo o que diz a respeito ao corre do dia a dia, sucessos e perrengues de quem quer empreender no Brasil. O programa Não Corre Com Elas é para todas as mulheres que buscam se informar e se inspirar em cases reais de mulheres de sucesso. Hoje, a nossa convidada é a Paula Moraes, CEO aqui da BMC News. Hoje estamos aqui com a Paula, CEO daqui da BMC News. Ela também é co-founder e apresentadora âncora da nossa emissora. Paula, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pela honra de te entrevistar, de saber mais da tua história, contar para outras mulheres quanto você é inspiração e como que você corre para dar conta de tudo. Paula. Eu que agradeço o seu convite. Uma honra a gente ter o programa Não Corre Com Elas na nossa grade. Paula, me conta, como que você começou a sua jornada empreendedora e como que você fez essa transição de carreira? Porque você era jornalista âncora de outra emissora e você veio montar a tua emissora, cofundar, e como que você administra tudo. Enfim, conta um pouquinho dessa história. Bom, é uma história até longa, né? Se eu for olhar ali para o meu background como jornalista, trabalhei muitos anos em emissora, fiz inúmeras reportagens, enfim, eu estava muito ali focada no jornalismo tradicional, né? Olhar ali justamente na possibilidade de criar, de fato, uma nova emissora, foi algo que era um projeto muito antigo, inclusive do Luiz, né? Meu marido, e durante muito tempo ele tentou me convencer, e eu achava, não estou preparada ainda, estou muito focada aqui na TV, do factual normal do meu dia a dia. Eu fui correspondente em Nova York, e aí foi, acho que, um grande divisor de águas, né? Quando eu fui para os Estados Unidos, quando a gente foi para lá, eu vi muito uma dinâmica de um jornal, da TV, que foi algo muito importante. Eu sou muito natural. É até demais às vezes, eu preciso ter um pouco de filtro muitas vezes no ar, porque eu sou muito espontânea. E aí essa experiência, né, como correspondente nos Estados Unidos, acabou me trazendo ali uma visão diferente, né, de você construir algo diferenciado, não mais do mesmo e não ser mais um canal do mesmo. E na verdade ali foi como eu falei, é um projeto do Luiz, e eu também acreditava muito e acredito muito, né, hoje domino o assunto, aprendi, estudei, me dediquei para isso, mas a gente via um gap muito grande de oportunidades, ou na verdade tinha um espaço muito grande. Esse gap era de falta de informação para investidores, para CEOs, para business, para pessoas que queiram realmente consumir esse conteúdo que hoje a gente faz, que eu acho muito uma alternativa para quem não quer consumir mais as mídias tradicionais, né? Não quer. O mundo evoluiu, o mundo mudou, tem a dinâmica do digital, que ajudou muito. A gente começou no digital também, antes de, né, virar multiplataforma, mas tem ainda, além de, né, de ser uma TV, de estarmos mesmo ali em operadoras de TV, a gente tem um padrão de televisão, que eu acredito muito nessa credibilidade, na seriedade, né, num diferencial que a TV ela ainda coloca, né, te diferencia de outros inúmeros canais, por exemplo, que você fica hoje no streaming. Então, na verdade, assim, foi uma transição que aconteceu meio que natural, no sentido que chegou um momento que eu olhei para a televisão, né? Tava naquela fase de mudança, em 2016, 2017, eu falava assim, a TV vai morrer se ela não se reinventar. O que eu estou fazendo aqui, né? Eu preciso olhar para a minha carreira, olhar para mim, como eu posso mudar, como eu posso evoluir e melhorar. E aí eu olhei e falei assim, não, acho que realmente agora é o momento de eu olhar para esse projeto, que ele sempre tentou me convencer, me dedicar e a gente realmente pensar em fazer algo diferente. Então aí foi uma transição que nós dois fizemos juntos de carreira. Ele trabalhava na maior corretora do Brasil, deixou a corretora, eu deixei a emissora e aí fomos montar a nossa empresa. Ai, que delícia! E quais habilidades que você tinha como jornalista e tem como jornalista que você vê que na operação faz muita diferença aqui da emissora? Bom,
Eu acho que principalmente é dinâmica, agilidade, né? Acho que principalmente eu tenho essa característica de resolver rápido as coisas, principalmente quando você está na rua, o repórter, enfim, a gente não tem muito tempo para pensar. Então, às vezes está acontecendo uma coisa, você já entra ao vivo, ou você já está escrevendo, está entrevistando. Você tem que estar sempre preparado. Então, acho que esse é acho que uma característica, estar sempre pronto. É claro que muitas vezes a gente fala, depois você olha e fala, poxa, eu podia ter melhorado tal coisa, mas naquele momento foi o melhor que eu pude fazer. Então, assim, estar sempre pronto para saber reagir, né, em situações adversas, acho que isso é muito importante também. Tomada de decisão rápida, sem querer, né, porque assim, eu falo que eu nunca... fui gestora, né? Eu era gestora, brinco assim, que às vezes era da minha equipe no carro. Era eu, cinegrafista, o auxiliar, o motorista. Então, assim, eu acabava sendo a gestora da equipe naquele momentinho. Mas fazer a parte de gestão é um grande desafio. Porém, eu acho que tem essa habilidade da comunicação que me ajuda bastante também, né? Não só ser dinâmico, mas ser comunicativa, ter ali uma comunicação mais clara, mais assertiva. Acho que isso acaba ajudando bastante. Mas tem uma observação, assim, eu não sei se você já reparou isso. Nós, mulheres, somos gestoras o tempo inteiro. A gente tem a gestão de um lar, né? Que se não tiver muita organização, nada flui, tudo vira um caos. E eu, como mãe, assim como você... É uma coisa que eu observei muito, essa questão de gestão, que além de você já era gestora do seu carro, já era gestora da tua casa, porque você também já tinha uma família, e você trouxe isso para dentro da emissora. E aí deixa a gente até mais aconchegante, que eu acho que a gente, mulher, tem esse lado mais maternal, mais emotivo, que a gente estava falando aqui agora. Isso tanto pro lado de cobrança, que quando a gente vai cobrar, cobra de verdade, mas também pelo lado de ser mais sensível e maleável em alguns outros pontos, em algumas outras vezes. Você concorda com isso? Concordo plenamente, acho que... E tudo é um aprendizado, né? Eu acho que assim, nós temos essa característica que a gente estava até aqui conversando em relação a ser muito mais emocional, às vezes reativa até, né? Eu sou muito reativa, inclusive, acho que a parte da gestão de ter criado o BMC me ensinou, ainda é um aprendizado, né? A controlar um pouco essa minha reação muito imediata, né? Refletir talvez um pouquinho primeiro antes de ser tão reativa. Mas é isso, acho que a emoção ela acaba falando mais alto do que a razão em alguns momentos, porém, também por um outro lado, eu acho que ter esse olhar nos torna, né? Não deixa a gente muito, não falando, né, que exatamente que o homem não é emocional, não é isso, mas eu falo assim, que a mulher tem essa sensibilidade, e que talvez essa sensibilidade, muitas vezes, né, talvez aquele sexto sentido, aquela sensibilidade, nos ajudam ali a tomar uma decisão, né, algumas vezes assim, olhei muito pela razão e emoção, e sou sócia do meu marido, complicado, a gente tem ali às vezes opiniões bem diferentes, ele é muito razão, eu sou muito emoção, mas ali a gente consegue, só que é um equilíbrio também, né, eu aponto os pontos né, ali para ele, mas assim, ele olha para o outro lado e a gente tenta, né, claro, chegar a esse consenso, mas eu acho que por um lado é bom a gente ter essa sensibilidade, não perder também esse sentimento também, né? Eu falo que eu tenho um monte de filho aqui dentro, porque eu sou a mãe da turma, né? Tem uma geração muito jovem, muito nova, e aí eu sou que nem mãe mesmo. Tem hora que eu fico brava, tem hora que eu fico, para 2 minutos tá tudo bem, mas eu cobro, eu ensino. Então, assim, acho que acaba sendo realmente uma figura... a gente, né, como uma figura de mãe, acaba que faz isso meio que no automático muitas vezes, né? Ô Paula, e como que é para você lidar com ser sócia do seu marido, separar o PF do PJ? Eu também sou sócia do meu. Eu sei, assim, lá em casa a gente até teve uma fase que até eu amadurecer, até chegar nesse ponto de conseguir separar o que a gente estava conversando de PJ e PF, teve ali um certo tempo, até porque ele já tinha essa habilidade adquirida, eu não tinha. Pra mim, eu levava tudo muito lado pessoal, tanto que eu tava te contando um caso, que eu conto esse caso direto, ele também sempre conta. Logo no comecinho, quando eu comecei a sair com ele a respeito de trabalho no mundo corporativo, às vezes eu vejo ele quebrando um baita pau com algum colega de trabalho e de repente ele falava assim, então, vamos ali almoçar? Eu olhava pra cara, você é louco, você acabou de quebrar um puta pau
e você tá chamando pra almoçar, você não tem vergonha na cara dele? Não, eu estou brigando a respeito do trabalho, não tem nada a ver com o que tá acontecendo. Na nossa vida pessoal, a gente continua amigo, tá tudo certo. Isso eu comecei a trazer pra dentro de casa também, pro meu trabalho e pra minha vida. Porque a gente tem que separar, né? Uhum. A pessoa física da pessoa jurídica. Nem todas as vezes a gente tá brigando com o colaborador pessoa, mas sim com o colaborador... Pelo resultado dele, né? Exatamente. Você está cobrando um resultado ali, na verdade. Não, eu acho que isso é realmente só maturidade e tempo. Eu também passei por esse processo de adaptação. O começo sempre foi bem ali desgastante, até porque, na verdade, eu falo, né, que quando você tem uma empresa para tocar, você trabalha, você é full time, né? A gente não para, assim, eu não tenho férias, assim, eu tirei alguns dias para descansar, mas não deixei de trabalhar. É 27 por 7. 24 por 7. É 24. Praticamente, na verdade poderia ser 27. O meu dia, se eles tivessem essas horinhas a mais, ajudaria muito, por sinal. Mas 24 por 7, a gente não para mesmo. E por um outro lado, é saber dividir, né, eu acho que foi no começo mais desgastante, cada um entender o seu papel e saber respeitar também o papel do outro, né? Então hoje ele, por exemplo, ele é CEO, eu sou CEO da empresa. Eu olho muito parte mais de operacional, né? Então, por exemplo, esse programa está neste horário para um estudo de grade, eu que ajudo a montar ali, né, na verdade a grade, junto com o meu time, a gente analisa especificamente qual é o melhor horário, pela experiência que eu tive muitos anos de televisão. Então, assim, não é à toa que determinado horário de um programa ele vai ser exibido, porque eu acredito muito no perfil daquele público, no comportamento. Os anos muito de experiências em TV me trouxeram essa visão de enxergar, né? A televisão, ela é muito hábito, é diferente do digital também, então você tem que mesclar, né? São públicos diferentes e comportamentos diferentes. Eu acho muito, por exemplo, no digital, né? A pessoa, ela tem que entrar, então ela vai entrar aqui dentro do YouTube, por exemplo, vai clicar BMC, ou ela vai consumir, ou aquilo vai ser ali colocado para ela, né? Pode ser atrativo, pode não ser atrativo. A TV, ela tem um perfil muito diferente, ela é rotina, hábito. Muitas vezes a gente tá em casa com a TV ligada e nem tá assistindo, mas tá lá sempre naquele canal porque é um hábito seu. Sim, e como que você faz para conciliar a sua vida profissional com a sua vida familiar? Bom, eu acho assim, é muito difícil falar que tem uma divisão, tá? Seria mentira minha se eu falasse que eu conseguiria dividir isso, até porque, de fato, é isso. A gente vive a BMC o tempo todo. Mas a gente tenta, principalmente nos policiar, principalmente no final de semana, de evitar de falar só de trabalho. A gente trabalha de final de semana, a gente faz as coisas, mas a gente também tem o nosso momento família, né? A gente, todos os finais de semana, vou pra praia, eu tenho casa de praia, a gente anda de bicicleta, vê o pôr do sol, tenta fazer exatamente com o meu filho, né? Castelinho de areia, brincar, dar essa atenção e ser ali mais família. Mas mesmo assim, você tá às vezes no meio do castelinho de areia e fala, olha, eu não posso lembrar que segunda-feira tem uma reunião. Não tem jeito, Não tem jeito. Não tem a como, gente sempre sabe? tá. Só que eu acho que o equilíbrio tá justamente nisso. A gente tá ali brincando, tá dando atenção, tá focada ali na criança, mas também conseguir falar de uma forma leve. Mesmo estando perto dos filhos, mesmo estando com a reunião que vai ser segunda-feira. Às vezes a reunião de segunda-feira não vai ser uma reunião fácil, vai ser uma reunião decisiva. Só que você olhar pro seu marido e ver que aquele momento ele não é teu sócio, ele é seu marido. Né? Eu vejo isso lá em casa, assim, que às vezes eu olho pro Fred, nossa, tipo, vou ter que conversar com ele, é um assunto muito importante que eu sei que ele vai subir nas paredes, mas naquele momento a gente tá resolvendo alguma coisa da escola da Helena, então assim, já é outro tom, outro tudo, não tem jeito, né? Eu acho que aí essa parte da sensibilidade, né, que a gente estava falando, nos ajuda, porque aí a gente consegue perceber que não, aquele não é o momento ideal, né? Porque até muitas vezes eu sei que ele vai ter uma reação e aí eu vou construindo ali, preparando o terreno antes, né? Eu vou preparando um pouco do terreno antes para ir sentindo se ele tá num bom momento da gente chegar a abordar determinado tema. Se não tá num bom momento, aí depois a gente aborda. Mas eu acho que essa sensibilidade, ela acaba sendo fundamental também, até mesmo pra gente conseguir fazer essa condução, porque não tem como, marido e mulher... e eu, por exemplo, eu e meu marido, a gente tem uma ligação muito grande, a gente tá junto há 24 anos. Eu comecei a namorá-lo, eu tinha 17 anos. Bom, todo mundo agora sabe a minha idade. É uma vida.
Eu comecei a namorá-lo com 17 anos, a gente casou, eu casei nova com 24, e a gente sempre foi muito parceiro, muito. Então assim, por exemplo, nós somos de São José do Rio Preto, nós saímos da nossa cidade, porque eu sou muito inquieta e eu queria me reinventar, eu já estava lá muitos anos como apresentadora, falei, não quero passar minha vida fazendo isso aqui, eu quero crescer. E aí ele largou todo o trabalho dele, me incentivou, nós viemos um período bem curto para São Paulo e depois nós fomos para o Rio de Janeiro. A princípio, lá na hora que surgiu a vaga do Rio, eu falei, não sabia se eu queria, se eu não queria, ele foi meu maior incentivador, nós vamos. E fomos, e aí ele começou uma nova etapa, né, de um novo ciclo para ele também, mas em função de me apoiar. E a mesma situação quando nós fomos também para os Estados Unidos. E na volta dos Estados Unidos aí foi o contrário. Eu voltei, né, eu estava como correspondente, eu voltei por conta de um projeto dele também, profissional, mas sempre a gente sempre foi muito parceiro. Então acho que isso é muito importante. Muito importante. Você sabe que outro dia a gente estava conversando sobre rede de apoio. Mulheres, meninas, enfim, pessoas precisam de rede de apoio. E não necessariamente uma rede de apoio que as pessoas ligam o nome rede de apoio com babá, funcionária, mãe e pai para cuidar de filho. Não. Uma rede de apoio é isso também. É seu marido, seu parceiro, sua parceira, enfim, é sua própria família. Quando você tá com um projeto, é pegar sua mão e falar, estamos juntos nessa. E um apoiar o outro. Você sabe que no caminho vindo para cá, eu tava pensando justamente em você. E eu, nossa, que legal, a Paula sócia do marido dela, porque eu não sabia que vocês eram sócios. Olha que loucura, eu não sei porquê, eu fiquei tomei bola com isso. E, nossa, que legal. E todas as minhas amigas e pessoas, mulheres que eu conheço, que eu admiro, não só como profissional, como pessoa, tem o mesmo padrão, assim. Tem uns maridos super parceiros, elas estão super bem na carreira, tem uns filhos incríveis, tem dificuldade? Todas têm dificuldade, todas enfrentam desafios, sim, cada uma no seu nível. Claro. Mas ao mesmo tempo, todas têm essa rede de apoio. E eu pensando, nossa, realmente, ninguém cresce sozinho, ninguém faz nada sozinho. E principalmente para nós mulheres que saem de casa para trabalhar, que é muito difícil a gente deixar a cria em casa, ter um marido, ter o companheiro ou companheira, né, cada família, dando um apoio, assim, eu acho que é fundamental. E é uma coisa que eu sinto falta quando eu converso com outras pessoas que têm vontade de empreender, outras mulheres, e muitas chegam para mim, ai, mas eu não tenho apoio, o meu namorado não quer que eu faça faculdade. O meu namorado não concorda que eu vou ter que estudar no sábado ou no domingo. Esquece, gente. Troca o namorado. É isso, assim, eu falaria isso, de fato, porque realmente, né, a gente só cresce quando a gente está cercado de pessoas que estão alinhadas com o nosso mesmo objetivo. E ter esse apoio é isso. E eu sempre tive esse apoio, meu marido sempre foi meu maior incentivador, a minha família sempre me apoiou, porque assim, não é fácil. Os meus pais, eu já passei inúmeras festas comemorativas trabalhando em plantão. Quando eu trabalhava em TV tradicional, eu trabalhava em Natal. Então assim, já passei Natal longe da minha família, inúmeras vezes, já passei Dia das Mães longe da minha mãe, já passei Domingo de Páscoa trabalhando. E a minha família sempre me incentivou, não, vai lá, filha, vai lá, minha mãe, meu pai, tá tudo bem. E quando eu fui pro Rio de Janeiro, foi o maior desafio da minha vida, inclusive, porque eu saí de uma cidade que, né, tem uma qualidade de vida muito boa, e eu fui para uma cidade que eu fui ser repórter de cobertura de tiroteio, coisa que eu nunca tinha visto, nunca tinha feito. E assim, fiz muitas matérias de tiroteio, muitas, inúmeras. E aí, me tirou da minha zona de conforto. E em alguns momentos, eu pensei em desistir. Eu falava assim, por que eu tô passando por isso, né? Correndo um risco, várias vezes eu tive que me jogar embaixo de roda de carro e ficar escondida e o tiro comendo ali, solto, e o cinegrafista fazendo imagem. E todos eles me incentivaram, não, você é forte, você tá aqui pra isso. O meu marido falava pra mim, não, nós não vamos desistir, você não vai desistir. Eu te apoio, vamos lá. E então, assim, acho que essa rede de apoio é porque é normal. Em alguns momentos a gente tem nossos momentos de fraqueza, né? De pensar, de refletir, será que eu desisto, não desisto? E ter essa pessoa do teu lado, né? Minha irmã, minha mãe, meu pai, meu marido, todo mundo sempre me apoiando, isso eu acho que me ajudou muito a hoje ser uma pessoa muito mais forte e enfrentar
né, tipo, de frente muitos desafios e não pensar mais em desistir. Aquilo lá, né, esses desafios do passado, eles me amadureceram muito para minha resiliência de hoje. Hoje eu sou uma pessoa muito mais resiliente e eu consigo, acho que, talvez, enfrentar também, ter essa coragem de enfrentar, porque eu sei que eu posso contar com este apoio, nem que seja para me encorajar. Exato. Que é fundamental. Pelo menos para falar, não, tá tudo bem. Eu tô aqui com você se acontecer qualquer coisa. Fique tranquila. Eu lembro que eu fiz biomedicina, né? E na fase que eu fazia faculdade, eu trabalhei num showroom. E nesse showroom, eu não era só modelo. Eu também atendia, fazia de tudo. E lá eu fiz muita coisa e eu aprendi muito dentro desse showroom. E eu sempre fui meio viciada em trabalho. Uhum. Com 18 anos, sozinha, em Belo Horizonte, que eu saí de casa, tinha 14 anos, né? Tinha aluguel para pagar, tinha comida, enfim, tinha uma vida para manter. Então, todo o trabalho que tinha, eu pegava, agarrava e ia. E não importava o valor que eu ganhava. Uhum. E eu lembro que eu entrei numa fase ali que foi fase de Copa versus coleção. Então, a minha faculdade, por conta dos jogos da Copa, começaram a ter aula aos sábados. Coisa que eu só estudava de segunda a sexta à noite. E eu comecei a ter aula aos sábados à tarde. E durante o dia de segunda a sábado eu também trabalhava. Durante o dia, sábado de manhã, e como era época de coleção, às vezes o showroom atendia também nos finais de semana, no domingo e nos feriados. Bom, eu passava períodos trabalhando e estudando de segunda a segunda. Bom, eu lembro que eu tive um namoradinho, assim, que a gente teve uma briga muito feia em um determinado feriado. Porque era feriado, eu tinha ido trabalhar e eu ia sair e ia pra faculdade no sábado. Tipo, e era feriado emendado, enfim, eu não... Uhum. E nesse mesmo feriado, eu fui tentar me assaltar dentro do ônibus. E esse namoradinho virou pra mim e falou assim, olha aí, você deixou de estar comigo pra depois ainda correr risco. Eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa, eu vou te explicar. Você não me dá futuro. O meu trabalho, a minha faculdade, sim. Se eu não estiver satisfeito, a porta da rua é a serventia da casa. Porque era uma coisa que eu tinha muito clara na minha cabeça, que não adiantava, era a minha faculdade e o meu trabalho, não tinha o que fazer. E, infelizmente, assaltos, assim, em Belo Horizonte, São Paulo, acontecem em qualquer lugar. E muitas amigas minhas sofriam e sofrem até hoje. Outro dia, eu recebi uma mensagem de uma menina falando assim, Ellie, eu vi você falando num programa sobre rede de apoios, que foi justamente isso. Uhum. Uma outra convidada contando que ela só chegou onde ela chegou porque o marido dela apoia, porque a família dela sempre apoiou, e ela acha isso muito importante para outras mulheres. E eu toquei nesse assunto, olha, eu também acho, enfim. E essa menina pegou e falou assim, você sabe que eu acabei de terminar meu namoro porque eu ouvi o que vocês falaram. Aí eu mandei mensagem para ela, que eu fiquei curiosa. Ela me deixou essa mensagem. O que aconteceu? A gente não mandou você terminar o namoro. Ela, não. Porque fazia um tempo que eu tava namorando, só que tudo que eu queria fazer, ele me colocava para baixo. Eu comecei a trançar cabelos. Olha bem a mensagem dessa menina no meu Instagram. Comecei a trançar cabelos há 6 meses atrás e minhas tranças estavam em cabelos blacks e minhas tranças estavam indo bem. Eu estava tendo agenda até nos finais de semana e ele não estava entendendo. E a gente estava sempre brigando ali, já fazia uns 2, 3 meses que a gente estava brigando direto. Eu vi o corte dessa fala de vocês e parei e pensei, nossa, por que eu tenho que estar com alguém que não me apoia? Olha essas mulheres, os maridos apoiam, por que o meu namorado, que a gente está começando uma vida, não vai me apoiar? Impressionante. Você vê o poder, né? Inclusive dessa discussão. O quão enriquecedor é a gente compartilhar experiências, né? E trazer aí, de fato, essa coragem até mesmo, né? De a pessoa olhar para a carreira dela em primeiro lugar. É claro, ninguém está falando aqui em ser egoísta, mas o quanto é importante, ou então chegar e conversar com essa pessoa, né? Esclarecer, falar, olha, esse é um momento que eu queria muito que você estivesse do meu lado, me apoiasse, tentar administrar isso, né? Ali para ela em si. Eu gosto muito do Corre Com Elas, inclusive na nossa grade
fico muito feliz de ter vocês aqui, porque esse papo eu acho muito legal e a gente não vê isso acontecer muitas vezes. Ficam muito presos ali, somente ali e às vezes conversa de Instagram, de redes sociais, mas não aprofundado, né, como a gente tem e estamos fazendo aqui agora. E o quanto isso é importante também para muitas mulheres, claro, né, todo mundo que está aqui nos assistindo, não só mulheres, mas o quanto é importante a gente acabar mostrando essa força que a gente pode ter, de fato, em tomar rédeas da nossa própria vida. Ô Paula, e qual que foi o seu maior desafio aqui na hora quando você montou a emissora? Eu acho que o primeiro principal desafio foi eu entender, claro, né, entender muito do assunto, que foi sair realmente de algo que não era nichado para algo muito nichado, específico, entender muito sobre aprender a estudar. Eu gosto de estudar, estudo todos os dias. Eu assim, gosto, eu acredito que a gente precisa sempre estar em evolução, né, em transformação. Então eu sou muito inquieta, mas eu tive um tempo de aprendizado, de entender sobre juros, curva de juros, olhar para dólar, olhar para cenário internacional, o impacto do cenário geopolítico para a economia, para o mercado. Enfim, acho que esse foi o principal desafio no começo. Mas o desafio maior foi formar o time, né? Escolher pessoas e entender essas pessoas que estavam muito conectadas com essa cultura nossa. A gente começou do zero, assim, do zero literalmente. E as pessoas entenderem onde a gente quer chegar, onde a gente já chegou, onde a gente quer chegar, e essas pessoas, você está sempre ali, sabendo cobrar, sabendo motivar ao mesmo tempo, liderar pelo exemplo, né? Eu falo muito, eu acabo liderando muito pelo exemplo. Por quê? Porque eu também estou inserida no contexto. Eu sou apresentadora. Então, assim, eu me divido em função, né, ali, de ser CEO, de ter essa parte de cobrança, mas eu também estou inserida. Então, eu sei exatamente algumas limitações. Então, é diferente. Isso também é importante, né? Tem alguns tipos de limitações. Então, assim, eu acho que nesse ponto, a gente está, né, inserido, ser este líder inserido, você lidera o seu time, né, mostrando o seu exemplo, isso é muito importante até mesmo para você compartilhar, né, e fazer com que todo esse time, ninguém constrói nada sozinho, a gente constrói um time e esse time que constrói algo, né, o projeto ele é construído por todo mundo. Que legal. Ô Paula, e qual que é a dica que você dá para outras mulheres que sonham em empreender, que desejam fazer essa transição de carreira também e até mesmo empreender na própria área, que acabou que foi o que você fez? Dê dicas para elas, por favor. Bom, eu acho que assim, é difícil até falar em dicas, né? Mas eu acho que o primeiro ponto é a gente entender o que a gente quer, ter o objetivo, porque parece óbvio, mas tem muitas pessoas que elas também não definiram ainda o que é o objetivo delas, né? Então, assim, eu sempre pensei o seguinte, a gente não pode passar por esse mundo fazendo, sei lá, o mais do mesmo, a gente tem que deixar a nossa marca. Eu gosto muito de energia, né? Eu conecto com as pessoas, eu gosto muito de energia. Então, assim, acho que a gente tem que entender que nós somos energia, e a gente tem que ter essa, né, marca, deixar essa energia nas pessoas. Então, o que a gente pode fazer? Eu falo que, no nosso caso, especificamente, a gente faz algo diferente do que as outras pessoas fazem. Mas tudo bem, você pode fazer o mesmo, mas você tem que entender, primeiro, qual que é o teu propósito, qual que é o teu sonho, né? Então, o que eu vou fazer para chegar no meu sonho? Tem que ter um planejamento, muitas vezes. Pode ser que você está num trabalho hoje que não é aquilo que você realmente quer. É transitório, mas isso vai ser fundamental para te trazer experiência. Todo mundo já trabalhou, às vezes em alguns períodos, em alguma, né, empresa, alguma situação, mas quando você estiver ali, dê o seu melhor também, né? Não é porque talvez seja transitório que você, tô aqui, só vou cumprir tabela. Não, faça o seu diferencial. Muitas vezes a gente descobre habilidades, né, ali, que você fala, poxa, eu não sabia que eu tinha essa habilidade, e isso lá na frente uma hora vai te ajudar. Então eu acho que assim, em relação, não é uma dica, mas é entender o autoconhecimento, a segurança, amor próprio no sentido de estar segura, que aí entra essa questão da rede de apoio, isso é fundamental, porque muitas vezes você vai falar, mas será que eu vou? Não vou? Ter coragem. Eu falo muito que assim, eu sempre fui. Depois eu falava assim, será que eu vou dar conta? Eu vejo lá, eu vou pro meu objetivo. Eu fui ser correspondente internacional e não falava inglês fluente, mas falava um inglês intermediário, mas isso não foi empecilho para eu aceitar o convite de ser uma correspondente internacional. Eu vou, não posso ter medo. E lá eu vou me matar de estudar, vou ficar 24 horas estudando, vou dar o meu melhor, eu vou fazer o meu melhor. Então acho que isso é muito importante. Talvez a gente confiar muito na gente
E talvez a gente fica muito, né? Mulher é um bicho estranho que eu falo, tem hora que a gente se culpa por tudo. A gente se culpa que não tá sendo uma boa filha, não tá sendo uma boa mãe, não tá sendo uma boa esposa, não tá sendo uma boa amiga. Mas a gente tem que parar de se culpar. Acho que assim, todo mundo é assim. A gente tem que parar de se culpar e valorizar, né? Acho que as características boas e usar isso a nosso favor. E trazer, claro, né, sempre a nossa força. A mulher também é muito forte nesse sentido. A gente passa, como mãe, principalmente, algumas situações que a gente vai descobrir que a gente tem uma força que a gente não imaginava que a gente tinha. E é só vivendo para poder saber e descobrir essa força. E é pôr isso em prática. Eu acho que assim, não tem muito segredo, não é uma receita de bolo, né, na verdade. Acho que é saber ter essa habilidade e ser feliz, né? Eu acho que o mais importante. É muito chato estar perto de pessoas que não são felizes. Nossa, gente feliz. Gente, eu adoro a risada da Ellie, tá? Só por sinal. Olha lá. Outro dia ela tava aqui gravando e ela começou. Eu queria entrar aqui dentro pra rir junto com ela. Não, eu tô comportada. Hoje eu comecei o programa, agora que eu voltei de licença maternidade, falei, eu prometo que eu não vou ficar atrapalhando o ao vivo. Pode mas vai atrapalhar o ao vivo. Não, agora à tarde já tá tranquila. Pode então tá bom. Então eu vou mas eu estou me contendo, você viu, né? Eu aprendi, estou respirando fundo para não atrapalhar o ao vivo. Não, mas pessoas felizes, eu acho que deixam marcas importantes para todo mundo que está ao redor. É difícil, né? Você ter alguém mal-humorado perto de alguém que espalha e irradia a alegria. Olha, eu posso falar, gente feliz não enche a paciência. Isso. Concordo, e assino embaixo. É isso. Paula, muito obrigada pelo seu tempo, obrigada pelas dicas e a gente se encontra mais vezes e parabéns, vida longa BMC, sucesso sempre. Obrigada pela família, por tudo. Obrigada. Te admiro muito. Eu também, obrigada. Um beijo. Gente, esse foi mais um Não Corre Com Elas, muito obrigada pela audiência, espero vocês aqui no próximo BMC News.